O Sol já entrou em Sagitário e agora nós passamos a ter uma nova influência no céu, acompanhando todos esses aspectos que já vêm sendo bastante transformadores e já vêm nos trazendo um questionamento interior muito forte. Agora com Sagitário nós temos essa visão sagitariana, essa flecha que busca alcançar algo, e eu vou te explicar o que é esse algo que nós vamos começar a buscar com essa energia no céu. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Por aqui nós falamos de astrologia e autoconhecimento. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, que assim como esse vídeo, nós temos diversos outros conteúdos, tanto para te ensinar astrologia, se você gosta de astrologia, como para te explicar o que está acontecendo no céu, se você quer apenas entender como estão sendo essas energias no momento. E, como eu falei no início do vídeo, o Sol já entrou em Sagitário e nós estamos aqui para falar sobre essa entrada, o que acontece, o que muda na configuração celeste nesse momento. Bom, gente, Sagitário, o que nós podemos falar sobre esse arquétipo, né? Lá no curso, a gente tem uma playlist do curso gratuito de astrologia, nós estamos quase chegando nesse arquétipo, né? Então a gente vai entender mais a fundo como é esse signo, o que ele representa no nosso mapa, quais os aprendizados que ele traz. Mas para a gente entender como esse Sol vai funcionar ao longo desse período em que ele estiver em Sagitário, nós precisamos pensar em alguns pontos que com os demais planetas no céu, né, que estão nesse momento no céu, a Vênus em Escorpião, Saturno em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, Netuno em Peixes, quais os aspectos que eles vai intensificar, quais as características que vão ser intensificadas desse arquétipo de Sagitário. E começando pela primeira delas, que logo no primeiro dia da entrada do signo do Sol em Sagitário, a gente vê bem destacada, é a questão de uma busca espiritual de Sagitário. Isso significa que ao longo desse período em que estamos com o Sol em Sagitário, nós vamos estar com essa Vênus fazendo a gente olhar para as nossas emoções, para os nossos valores, para ressignificar esses valores, e nós vamos estar nos questionando qual é a nossa crença, no que nós acreditamos, quais são o que é aquilo que nos dá uma direção, quais são as nossas bases, né? O que estamos buscando com essa flecha aqui apontada, ela é também um sentido de busca de propósito. Sagitário tem essa questão de buscar um propósito, buscar uma razão maior para aquele acontecimento, para a existência dele, entender também, né, um signo que busca esse entendimento maior da existência, do que nós estamos realizando aqui. Então a gente está nessa reflexão mais voltada agora para as questões espirituais, mais voltada para os nossos princípios, para os nossos valores, para as questões que nos dão uma base nessa existência. Não só uma base material, mas uma base realmente de propósito, de enxergar além, de entender o que está além do que a gente visualiza no dia a dia, o que nos orienta nessa direção, né? Estamos fazendo diversas atividades, diversas coisas, buscando diversos planos, objetivos, mas por quê? O que está por trás disso, né? Quais são os nossos propósitos? O que desejamos com isso? Qual é o bem maior que estamos realizando a partir das nossas ações? Então a gente vai passar por esse processo de reflexão desses propósitos. Com a Vênus em Escorpião, a gente vai passar também por uma desestruturação, né? Por um ressignificado desses propósitos. Então pode ser que ao longo desses dias em que o Sol está em Sagitário, a gente tenha também uma nova perspectiva, que até agora a gente estivesse buscando determinadas coisas, idealizando determinadas coisas, e que nesse momento a gente pare para pensar e perceba, depois de toda essa movimentação intensa que o Escorpião fez, né? A gente perceba que
não é exatamente aquilo que a gente queria, né? Isso pode acontecer nas suas relações, isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer com uma atividade que você exerce, com seus planos, como eu falei, né? O que você está planejando. E você passar por esse momento de se questionar se é realmente aquilo que você quer. Se aquilo realmente está te trazendo um significado maior, se tem um propósito daquela atividade estar sendo feita. Outro ponto importante de Sagitário e que nesse momento vai ganhar um destaque também é a questão do aprendizado, da busca por um entendimento mais amplo das coisas. Sagitário é um signo que faz oposição, ele é oposto complementar com Gêmeos, né? E nós temos em Gêmeos aqueles aprendizados mais básicos da nossa formação inicial, de começar a perceber o mundo à nossa volta, começar a interagir, a trocar, ter aquela curiosidade que é bem geminiana, né, de diversos assuntos, de aprender sobre várias coisas. Mas em Sagitário, a gente já vê um arquétipo que fala de se aprofundar nas coisas e buscar um conhecimento que está além daquilo que se pode enxergar nessa nossa percepção atual, né? O que está por trás do que a gente enxerga. Então, é buscar uma profundidade maior, é buscar um sentido maior. E aí a gente fala que Sagitário tem essa questão do ensino superior, do ensino mais elevado, dessa busca por uma resposta que é mais profunda, que não é apenas técnica, que não é apenas mundana, digamos assim, né? Gêmeos e Virgem também, que tem essa regência de Mercúrio, eles buscam o aprendizado que é mais técnico, que é mais aqui do nosso cotidiano, do que nós entendemos como humanidade. Sagitário quer entender além, o que está fora do alcance da humanidade, fora da nossa vã filosofia, como se fala, né? Então ele busca essas respostas mais profundas. E nesse momento a gente vai estar olhando para esse eu interior, se aprofundando nessas questões e também querendo saber como nós chegamos às respostas que o nosso ser precisa, que nós estamos buscando, o que nos faz questionar certas coisas, né? Então, buscar uma razão maior para essas coisas, buscar novos aprendizados, buscar uma ampliação da nossa percepção, dos nossos horizontes. Talvez se você tenha ao longo desse período a oportunidade de conhecer uma nova cultura, de conhecer uma nova religião, de descobrir uma nova forma de entender as coisas e que vai te tirar totalmente de uma zona de conforto atual e te expandir, te colocar em uma outra situação. Então a gente está mais aberto a esses aprendizados mais profundos. Outro ponto super importante em Sagitário é que nós temos o otimismo sagitariano. Ele tem essa flecha e ele direciona essa flecha e ele lança a flecha dele e vai atrás daquilo que ele acredita. E ele acredita no melhor, acredita que as coisas se resolvem. Então a gente tem esse destaque também para uma leveza maior na forma de encarar as situações. E se não uma leveza, pelo menos uma crença de que as coisas podem melhorar e elas estão caminhando para melhorarem. Então a gente ganha uma energia a mais, um fluxo a mais de energia positiva, de energia entusiasmada, de uma busca maior por um sentido positivo. Sem deixar de lembrar que ainda continuamos, né, como eu falei no início do vídeo, com Saturno em Capricórnio, com Júpiter em Capricórnio. Então a gente ainda está fazendo essas transformações. A gente ainda está desestruturando e reestruturando muitas coisas. Mas com o Sol em Sagitário, quando a gente estava com o Sol em Escorpião, a gente estava num momento em que essa ruptura ela estava acontecendo muito intensamente, de uma forma muito emocional também, né? Muito visceral, com todas as nossas emoções envolvidas ali. Em Sagitário, a gente já olhou para tudo que estava guardado ali, mas no nosso profundo a gente já trouxe muita coisa que estava no inconsciente para a consciência
E agora é realmente mais uma perspectiva de expansão dessa consciência, expansão de tudo que a gente passou, o que a gente pode tirar de aprendizado e o que vamos levar adiante dessas experiências. Então a gente vai ter aí uma oportunidade de olhar mais para um sentido maior das coisas, uma maneira mais ampla de perceber as coisas, né? Não que Sagitário não saiba das coisas mais densas, mais pesadas da vida, que ele tenha um otimismo cego. Quando a gente tem Sagitário desafiado no mapa, pode até ser que a gente tenha realmente uma crença, um otimismo que foge um pouco da realidade. Mas o Sagitário, esse arquétipo, a crença dele, o otimismo dele é baseado no fato de que já passamos por Escorpião, a gente já rompeu o que precisava ser rompido, a gente já quebrou as estruturas e reformulamos. Então agora a gente sai muito mais leve dessa experiência, a gente sai transformado dessa experiência. E é justamente esse embalo que a gente está começando a entrar agora, né? É um bom período também para a gente começar a pensar em novos horizontes, em novos planos, em novos ideais. E lá em Capricórnio, quando a gente entrar, vai ser o período, inclusive mundialmente é o período que a maioria das pessoas para planejar o próximo ano, para saber, fazer ali uma retrospectiva do que passou, de como foi, planejar o que vai querer para o próximo ano. A gente faz tudo isso com a energia ali no final do ano de Capricórnio, mas a gente pensa antes, a gente intui, a gente avalia e a gente faz essa reflexão dos nossos propósitos com o Sagitário. Então esse é o momento para isso, para trazer esse olhar mais para os nossos valores, os nossos princípios, se estamos agindo de acordo com esses princípios, que é outro ponto muito importante de citar em Sagitário, que é essa busca por uma ética, por uma atitude correta. Isso significa encontrar um certo e errado? Não, isso significa agir de acordo com o que você tem por princípio e avaliar se esses princípios estão apenas beneficiando você ou estão em colaboração com esse coletivo. O Saturno está lá em Capricórnio, né? Quando ele sair de Capricórnio, ele entra em Aquário. Então a gente tem essa responsabilidade social. A gente tem essa busca por não só encontrar os nossos propósitos, mas o nosso propósito ele precisa fazer sentido na nossa vida e ele precisa ter um sentido maior, um sentido coletivo. Cada vez mais a gente caminha para uma sociedade mais coletiva. Mesmo com todos esses turbilhões e que parece que cada vez mais a gente caminha para um individualismo, mas é um processo de alteração de energia, de mudanças de paradigmas, de propósitos, que está justamente nos levando a uma sociedade que vai pensar mais no coletivo, vai trazer mais a questão da cooperação, né? Então essa entrada do Sol em Sagitário, ela vem nos significar essa reavaliação de propósito de vida, do que nós estamos trazendo de conhecimento para a nossa vida, se estamos embasando esse conhecimento. Uma questão super importante de lembrar também é que o Nodo Norte está em Gêmeos, e o Nodo Norte em Gêmeos a gente tem o Nodo Sul em Sagitário. Então esse Sol vai estar bem pertinho desse Nodo Sul em Sagitário, e isso significa que estamos em um momento de buscar ampliar esse... Lembra que eu falei da questão de Gêmeos ser os conhecimentos mais técnicos, mais mundanos, mais cotidianos, e de um conhecimento que ele é muito amplo, muito aberto a diversos assuntos. E em Sagitário a gente tem um aprofundar maior. Então isso significa que a gente está em um momento de buscar conhecimentos mais amplos e mais abertos, se abrir a coisas novas. E o Nodo Sul em Sagitário, ele mostra que a gente tem aquela energia de muitas vezes, de uma forma desafiadora, acreditar que a gente tem o domínio de uma verdade, acreditar que nós temos a ciência das coisas, o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é, e tornar essa ética uma ética impositiva.
e aí a gente cai em vários problemas por causa disso. Então, essa busca por um sentido maior, ela não pode se tornar algo também que acabe nos colocando numa posição de impor as coisas aos outros, ou de estar trazendo informações que não condizem, que não fazem um sentido, que trazem informações errôneas, que trazem informações que foram ali distorcidas, né? Coisas que não são embasadas. Então, aqui a intenção é a gente buscar um propósito maior, mas também fazer um questionamento muito sincero. Esse é um outro ponto muito forte desse arquétipo. É a questão da autenticidade e um outro ponto muito forte desse arquétipo, que é a questão de ser íntegro com as coisas. Ou seja, você acredita em algo e você vivencia aquele algo. Quando a gente fala de grandes mestres em Sagitário, de grandes filósofos, de grandes professores, são pessoas que não apenas defendem uma filosofia de vida, mas elas vivenciam aquilo no dia a dia delas. Elas vivenciam aquele ensinamento no dia a dia delas. Então, será que a sua religião, a sua filosofia, a sua forma de buscar a espiritualidade, essa ética, você está propagando essas ideias e não está aplicando na sua vida? Essas ideias você está cobrando dos outros e não está trazendo para si, vivenciando aquilo? Então, esse é um questionamento que a Vênus ali em Escorpião vai fazer, e que esse Sol em Sagitário está iluminando esses assuntos para nos fazer pensar nisso também, que é muito importante, né? Então, assim, a gente vai ter aí esse período de Sol em Sagitário, que vai ser um período de expansão, resumindo aqui tudo, né? De expansão de consciência, de perceber quais são os nossos valores, quais são os nossos propósitos, de entender o que é ético pra gente ou não, o que tem um sentido maior ou não, e como esse propósito, esse sentido maior realmente integra os outros, traz um sentido íntegro de passar essas ideias e vivenciar essas ideias, dar o exemplo, a partir de você conseguir passar uma filosofia, uma religião, uma ideia de algo coletivo, de algo que traz as pessoas mais para próximo, não que julgue, que acabe gerando uma energia que afasta as pessoas. Então eu espero que nós tenhamos um ótimo mês aí com Sagitário. Desejo parabéns para todos os sagitarianos que estão aí comemorando mais um ciclo astrológico. Logo a gente vai começar o sorteio para um mapa astral gratuito do signo de Sagitário. Se você gostou do conteúdo, se te ajudou, se você está animado para essa entrada desse Sol em Sagitário, deixa o like aqui, conta pra gente qual a sua expectativa desse novo período, quais são os seus planos aí para o que vem pela frente. E super beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.